canetaria é literalmente um hub criativo. Empreender sempre foi uma vontade muito grande dentro de mim. Te vi de perto e seu cheiro já me deu. O programa de hoje vai mergulhar no mundo musical e mostrar que é um mercado que mexe com sonhos, desejos e sentimentos e muita emoção. E é justamente o que a canetaria se transformou para o Thier Castro, um verdadeiro negócio dos sonhos. O jovem empreendedor está revolucionando o mercado fonográfico com esse novo conceito de levar o produto para o artista. Vamos conhecer mais como funciona esse negócio? Sou o Thier Castro, tenho 34 anos, baiano. Essa parte acho que é importante, é o cartão de visita bom, né? E eu sou empreendedor da música, sou economista também de formação. A parte de produção musical, ela veio até mim, não fui eu que procurei ela. Eu já tinha composição dentro de mim há algum tempo. Aos 18 anos eu fui gravado pela primeira vez por um artista de projeção nacional, meio que por acaso. Esse artista na época, o Tuca Fernandes, assim que ele saiu da carreira para a carreira solo, ele era integrante da banda Jamil e Uma Noite, uma banda lendária na história da música baiana. Ele deu uma entrevista na televisão pedindo para novos compositores mandarem música para o e-mail. E eu prestei atenção, mandei como quem não queria nada e acabou acontecendo, né? Foi minha primeira canção, essa música foi tema de Malhação, né? Então algumas portas foram abertas assim de um jeito bem inusitado, meio que na contramão das histórias tradicionais, né, na composição. Logo na sequência, né, desse processo de gravação, eu comecei a tomar gosto pela coisa, decidi de alguma forma, né, que aquele jovem ali que já estava cursando faculdade de economia ia acabar seguindo pelo mundo da música, né? Inclusive, super interessante voltar no passado, porque nesse momento eu era estagiário do Sebrae, né? Eu era estagiário da pasta de Economia Criativa, no escritório da Bahia, né, em Salvador. E aprendi muita coisa que eu levo comigo até hoje, né? Então, principalmente essa parte de planejamento, essa estruturação de negócio, a profissionalização de toda uma cadeia produtiva, coisas que eu trabalhava lá na pasta de cultura, hoje eu teletransporto para a música. As primeiras composições eu fiz essa, né, escolha, né? Fiz a escolha e a escolha me fez também, né? Tudo reciprocamente. Quando eu me formei, foi loucura, cara. No primeiro dia que eu apresentei meu TCC, eu fui-me embora para Belo Horizonte já para viver de música, já era uma vontade latente, né? Já monetizava a música de certa forma, ainda não como prioridade, mas a gente foi se ajustando e tudo aconteceu. Chegou a pandemia, né? Só encurtando um pouquinho dessa jornada, a pandemia ressignificou muita coisa para mim, porque naquele momento eu atuava apenas na gestão de carreiras de artistas, né? Então, vulgarmente falando, um empresário. Não gosto muito desse termo, né? Eu acho que é muito mais do que isso, né? Então, na pandemia, a gente olha para dentro do ecossistema que estava sendo criado e a gente relembra a importância da composição, né, em contar histórias, desenvolver histórias, narrativas, e a gente cria uma metodologia focada para o mercado, que a gente já desenvolvia internamente com os nossos artistas, e materializa isso num produto que hoje é chamado de canetaria, que provavelmente é o maior hub de composição do Brasil. A canetaria é literalmente um hub criativo, né? Então a gente possui dentro do nosso guarda-chuva mais de 30 compositores e produtores musicais. A gente está 24/7, todos os dias da semana trabalhando numa escala, né? A gente vai revezando esses times, né? É um time robusto, não são poucas pessoas envolvidas nesse processo. E esse time está sempre trocando, seguindo alguns briefings, né? O meu papel como gestor dessa iniciativa é entender as demandas do mercado, né? E às vezes também criar essas demandas para o mercado e procurar, né, movimentos ali artísticos que estejam latentes e a gente envelopar produtos que façam sentido para esses artistas. A composição e a produção, elas acabam, né, em algum momento se complementando, né? Porque uma boa composição com uma boa produção musical, provavelmente essa faixa, né, ela vai virar uma bomba, né? Tá tudo ali, tudo amarrado, né? Uma composição boa com uma produção ruim,
ela não vai deixar de ser uma boa composição, né? Mas eu costumo dizer o contrário, eu acho que a produção boa não vai salvar uma música ruim, né? Então eu acho muito interessante essa análise da gente começar no mercado, né, focado na composição, que é a matéria-prima, ela é a força motriz de uma carreira musical, e a gente desenvolver isso envelopando num produto coerente. Eu costumo dizer que aqui dentro da canetaria, o papel do produtor é respeitar a canção, né? Claro que a gente consegue potencializar isso também, né? Mas intrinsecamente a nossa filosofia vai ser desenvolver e respeitar a obra, né? A originalidade da obra. Então, se ela me passa uma sensação triste, eu preciso potencializar essa sensação dentro desse envelope. Canetaria, a gente costuma dizer internamente assim, pô, vamos fazer uma canetinha, vamos canetar uma música, né? Pô, você é caneteiro, hein? Tu manda bem. Então já era um vocabulário comum ao mundo da composição, né? E quando a gente entende a especificidade desse nome, né? Você não ouve falar disso, né, tantas vezes por aí. Então, nosso hub ele já estava ali naturalmente, né, usando essa nomenclatura, e a gente fala, peraí, isso é um produto interessante, vamos lapidar, né? E claro, a canetaria, até chegar a esse nome, demora um tempo. Foi papo de 1 ano ali já trabalhando, já produzindo. Na época a gente chamava essa metodologia que a gente tem hoje aqui dentro de... como é que era, cara? Era mentoria AIR, ou seja, mentoria artístico e repertório, né? É uma sigla condizente. E aí, ao passar do tempo, a gente sentiu a necessidade de envelopar melhor, não simplesmente como uma metodologia, mas sim como um produto macro. Empreender sempre foi uma vontade muito grande dentro de mim. Eu nunca fui muito aquele cara que gostava de ser, né, sabe? Tipo, faz isso, sabe? Pô, mas posso fazer do meu jeito? Não pode, sabe? Então, naturalmente, eu acho que a vida foi me moldando para eu realmente assumir a responsabilidade das minhas atitudes, né? Então, foi uma decisão um tanto natural, um tanto arriscada também para um jovem que acabou de se formar e já iniciou no mercado de trabalho empreendendo, né? Correndo riscos, né? Sem network, mas com muita vontade. Então, acho que foi uma decisão inteligente. Com toda certeza, a canetaria se tornou um negócio dos sonhos, porque até voltando no tempo um pouco, antes mesmo de estruturar uma editora, porque na prática a gente começa como uma editora, né? Ou seja, cuidamos de catálogos musicais, cuidamos de repertório, né? De toda essa cadeia produtiva que está envolvida, que compõe esse time, né? De caneteiros. Então, antes da gente existir como uma editora, eu já fui parte de outras editoras. E eu nunca me vi fazendo, né, dentro dessas estruturas, o que eu esperava que o mercado propusesse. O que eu quero dizer na prática, né? A gente hoje consegue criar demanda. E isso é muito especial. As editoras simplesmente têm um papel administrativo. Eu identifiquei essa oportunidade de mercado. Peraí, e se eu potencializar o nosso catálogo a partir da raiz da coisa? Prospectando artistas para gravarem essas músicas. Parece até um absurdo. Mas peraí, tchê, não existe isso no mercado? Olha, se existe, me apresenta aí que eu vou ficar muito feliz de fazer trocas, né, com essas estruturas. É claro que o Brasil é muito grande, mas eu não tenho conhecimento, né, de outras engrenagens que atuem como a nossa. Vamos entender com os AIRs das gravadoras, né, vamos entender com os escritórios dos artistas quais são as necessidades desses artistas de repertório para os próximos 6 meses, né? Então, é esse o trabalho que a gente vem fazendo aqui, e por isso que a gente está crescendo numa velocidade astronômica. Primeiro, porque a gente tem um time muito competente e porque o nosso comercial funciona de forma ativa. A gente bate na porta dos artistas e não o contrário. Hoje a canetaria é líder em song camps, ou seja, acampamentos criativos focados em repertório. Eu costumo dizer que somos um hub de aceleração de repertório. Então, a gente consegue combinar a qualidade dessas pessoas que estão inseridas ali no ecossistema, escrevendo as canções, os nossos produtores, né? Mas também a velocidade, porque como a gente vivencia isso diariamente, muitas vezes a gente levanta músicas que acabam sendo gravadas e se tornam grandes sucessos em 15 minutos,
30 minutos, né? A prática vai levando ao condicionamento, né? E, claro, tem músicas que vão demorar 2 dias para ser feita, 3 dias, uma semana, né? Mas em condição normal, uma sessão de 2 horas a gente vai estar levantando tranquilamente uma composição. E nesse momento, com um banco de dados tão grande de composições que acabam não sendo incorporadas diretamente ao mercado, a gente está fazendo um serviço de curadoria, ou seja, a canetaria está se desenvolvendo como um artista, né? E puxando colaborações com outros artistas. Então eu vou te dar um exemplo do nosso primeiro lançamento fonográfico. A gente fez parte do lançamento da Melody com o Naldo, que foi a música Love Love, né, que já foi lançada há 5 meses e desde que foi lançada ela não saiu do top 50 do Spotify Brasil, que é o principal indicador de performance hoje da nossa música. Fulano não gravou, ciclano não gravou, vamos personalizar esse produto e vamos nós mesmos investir nessa música. Então essa é a filosofia que acaba mudando. Essa é a grande tendência da canetaria para os próximos anos. Dentro do ecossistema da Tag Music, que é a empresa que gere, né, todas essas iniciativas, ou seja, dentro da Tag a gente tem a gestão de carreira, a gente tem a nossa editora e o desdobramento da editora como produto, canetaria, a gente começou a oferecer esse serviço para o mercado. E aí toda essa adesão que eu estou mencionando aqui, um êxito muito grande, uma escala muito grande de repertório. Então a gente tem, por exemplo, artistas como a Luísa Sonza, que acabou de lançar o disco Escândalo Íntimo. Foi a maior estreia da história das plataformas digitais, né, de um artista brasileiro, e a gente faz parte de 14 composições desse álbum, né? O último álbum da Isa, o Afrodite, nós participamos de 12 composições desse disco. O último disco da Juliette, né, o Ciclone, a gente faz parte de todas as composições do disco. Um grande desafio que a gente tem encontrado aqui com a canetaria é justamente a combinação perfeita de um bom atendimento, porque isso é escasso no nosso meio musical, né? As grandes produtoras, né, os nossos concorrentes, eles dão muita oportunidade pela falta de atendimento, porque eles perdem prazo, eles não conseguem escalar essa produção. Então, quando a gente concebe esse produto, a gente já entende a importância de ter um time. O nosso know-how não está na mão de 3 pessoas, de 5 produtores. Nós temos 35 pessoas altamente capacitadas para atender, né? E hoje existe um certo receio de alguns artistas em trabalhar com a canetaria. Por quê? Porque a canetaria está em todos os lugares. Numa alusão à indústria alimentícia, a canetaria não é um restaurante que serve de tudo. A gente é uma praça de alimentação completa e isso tem uma grande diferença. A monetização da canetaria, ela começa pela nossa editora. Então, os autores que participam desse ecossistema musical, eles são vinculados à nossa editora, que está na vertical da Tag Music, que é a empresa mãe dentro dessa concepção inteira, né? E, consequentemente, extrapolando isso para o ramo da produção musical, a gente também tem os fees da composição, a gente tem os fees da produção musical, os fees de gerar um camping e executar uma direção artística com a minha assinatura, né? Então existem várias concepções de modelo de negócio dentro desse hub. A monetização desses autores, elas vêm pelo direito autoral, né? Então a monetização de cada autor vem concomitante à arrecadação do direito autoral, né? Esses direitos, eles são gerados e o papel da editora é fazer tudo isso funcionar. Direito autoral tem uma série, né, de ramificações, né? Tem o sync, que é quando essa música entra ali na trilha, né? Tem uma publicidade eventual, tem a performance dentro das plataformas digitais, a performance de shows. Então tudo isso vai ser monetizado por esses autores. Além de cuidar
de compositores, produtores, né? Voltando no tempo, a gente nasce para gerir carreiras de artistas. Os primeiros autores do nosso time, eles são os artistas que trabalham conosco, os amigos dos artistas que já contribuíam para esses repertórios, né? Respectivos repertórios, e, enfim, a gente acaba se tornando uma estrutura 360 graus, porque a gente tem a canção, a gente tem a produção musical e a gente tem esses artistas que a gente aposta e aponta para o mercado. Vive de perto, seu sorriso me deixou tão fraco, a ponta do meu coração. Nosso processo de composição, né, ele vai servir de insumo para o processo de produção musical. Só que aqui dentro, a composição e a produção, ela costumam nascer simultaneamente. E eu acho que é um outro diferencial da nossa estrutura, né? Porque a gente já vai dar para o artista uma guia que vai dar toda a sensação para ele. Claro que uma guia. A gente vai precisar fazer modificações a partir, né, da concepção do projeto de cada artista. Então, se o artista fala, cara, eu tô indo pro Afrobeat, eu posso pegar uma outra canção e repaginar isso dentro do Afrobeat. Mas isso não impede que aquela primeira guia já chame a atenção desse artista, né? Então, eu acho que é muito importante a gente já fazer com que tudo nasça ao mesmo tempo, tanto a concepção da composição, quanto um primeiro rascunho desse arranjo, né? Uma produção embrionária. Então, nesse processo todo, a guia é literalmente um rascunho, né? Para o leigo que está assistindo aqui, a guia é um rascunho. Então, ele já vai ouvir uma guitarra gravada, ele já vai ouvir uma bateria programada, um baixo possivelmente processado também, que a gente grave através de um teclado, de uns sintetizadores. Então, a gente vai dar uma cama para aquele arranjo. Para a gente criar hoje uma música que chame a atenção, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro de tudo, uma melodia que marque, um texto que marque. E aí vem o nosso compromisso, que é focar em catálogo. Quando eu falo que é focar no desenvolvimento de um catálogo, eu estou dizendo que eu não quero músicas descartáveis. Claro que a gente vai fazer músicas que sejam trilhas sonoras de um verão, e elas têm a sua importância. Mas o nosso core business dentro de toda essa concepção é desenvolver um catálogo. Ou seja, para desenvolver um catálogo, você precisa de uma narrativa atemporal. Isso aqui é muito atual. Tá bom. Mas eu tenho certeza que vai continuar sendo daqui a 10 anos. Esse é o nosso propósito. Quando a gente escuta grandes artistas gravando nossas músicas e principalmente ecoando isso, Brasil, às vezes mundo afora, é mais um sinal de que estamos no caminho certo, né? O grande propósito, no final das contas, não é simplesmente ainda ser cantado, mas é o impacto que essa música vai trazer para as pessoas, né? Então, o primeiro passo é uma delícia. Que sensação boa, sabe? Que sensação boa estar num show e saber que a gente faz parte daquilo ali de alguma forma. Mas mais importante que isso é saber que aquilo move a vida de alguém. Então, esse princípio é imaterial, é muito importante pra gente. Sempre que a gente se propõe a sair da zona de conforto, assumindo um projeto dentro de uma caixa, dentro de um segmento musical que a gente ainda não fez, isso com certeza dá aquele friozinho na barriga. Não vou mentir que claro que dá, né? Então sempre que a gente diz sim para um novo desafio, ainda bem que temos um time altamente capacitado em cada tipo de narrativa. Então se você me chamar, Tchê, vamos fazer um projeto de forró junto? Eu não tenho a vivência do forró. O Tchê não tem. Mas alguém do time vai ter. E essa pessoa ela vai ser determinante para esse resultado. Então, até por isso, a importância desse time plural. Temos pessoas dentro desse guarda-chuva de 35, 40 compositores que têm vivências totalmente diferentes. E quando a gente monta esse quebra-cabeça, a gente vai ter um resultado altamente personalizado. Então, todo projeto tipicamente novo, e principalmente os projetos regionais, eles são mais desafiadores. Porque o pop, ele é simplesmente a soma
de vários fatores. Mas quando a gente vem com a regionalidade, a gente precisa respeitar muito as origens. E para isso, vamos precisar de autores protagonistas dentro daquele segmento. Uma caneta para cada história me diz tanta coisa. Então eu acho que através desse bordão da canetaria, a gente consegue mostrar a pluralidade de histórias que existem, inclusive aqui dentro, e como a gente consegue contar literalmente histórias personalizadas, porque a gente respeita exatamente isso. Então, se eu vou fazer um projeto regional, se eu vou fazer um forró, por exemplo, naturalmente eu preciso de alguém que domine aquela narrativa. Eu preciso de um produtor que tenha familiaridade com os aspectos de produção daquele segmento. Mas eu posso misturar e provocar com que esse protagonista interaja com alguém que não tem a leitura de um segmento. E isso acaba enriquecendo. Ao invés de bater de frente, isso só amplifica. Porque, naturalmente, essa pessoa que está chegando, ela vai dar uma nova concepção para o processo, que vai ter um ar de frescor. Então, esse também, sem dúvidas, é um grande diferencial competitivo do nosso time. Se eu fosse dar um conselho para quem sonha em viver de música, seja nos bastidores, seja como compositor, como um produtor, como um artista, eu diria, seja você. Parece um famoso clichê, né? Mas o que você tem de especial é justamente o que vai te potencializar e o que vai te levar para lugares únicos. Não imite a arte de ninguém. Seja autêntico. Busque a sua autenticidade. Busque as suas narrativas. Busque todo o seu repertório, tudo que você ouviu na infância. Isso com certeza vai te levar em lugares especiais. Mas faça isso do seu jeitinho, sabe? É isso. E aí, tá tudo bem com você? Canetaria tá só começando, né? Essa é a parte boa. Tem muita história para acontecer ainda. Tem muitos direitos, né, que o nosso coletivo tem defendido, né? E eu acho que isso é uma parte central. Falar da canetaria como um hub que está ali direcionando a profissionalização do compositor. Eu vejo que tem muita coisa ainda para a gente conquistar, mas a gente, em pouco tempo, já conquistou muito espaço, né? Eu não falo nem só da performance dos artistas, autores da canetaria. Eu estou falando que o que a gente vem fazendo vem ressignificando o mercado. O próprio mercado já está começando a entender a importância do compositor. Claro que não é só a canetaria que está trabalhando por isso, mas quando a gente tem conquistas individuais aqui dentro, naturalmente todo o mercado acaba se apropriando e se beneficiando dessa história, né? Então eu vejo de perto a nossa importância dentro do pop, né? As estruturas, os partners que fazem parte dessa engrenagem do pop hoje com certeza estão valorizando o compositor de uma maneira diferente do que em comparação a 2, 3 anos atrás. Muito por conta desse trabalho direcionado, de entender que o compositor precisa receber um fee além do seu direito autoral, né? Para você gravar uma música nossa. Então tem muita coisa que está acontecendo que me deixa muito orgulhoso. Visão do futuro para a canetaria é continuar lutando por esse tipo de conquistas, né? Pela profissionalização da nossa profissão e principalmente continuar desenvolvendo narrativas, continuar contribuindo positivamente para as pessoas que têm escutado as nossas canções, porque o público final não é simplesmente o artista, né? Tem toda uma cadeia de ouvintes ali que é o que motiva a gente. E é para isso que a gente está compondo.